Você já percebeu que existe um único segundo na sua vida onde tudo poderia ter sido diferente, mas você não estava prestando atenção? Não estou falando de grandes decisões ou momentos épicos. Estou falando daquele instante microscópico onde sua mente estava prestes a escolher um caminho novo. Mas por hábito, por medo, por puro automatismo, você seguiu pelo mesmo de sempre. E então, tudo continuou igual. O momento exato em que sua realidade muda não acontece quando você vê o dinheiro na conta. Não acontece quando encontra a pessoa certa. Não acontece quando finalmente consegue o que quer. Ele acontece muito antes, num fragmento de tempo tão breve que a maioria das pessoas atravessa sem reconhecer. E é exatamente por isso que tantas pessoas passam anos tentando mudar sem nunca conseguir de verdade. Elas estão esperando pelo momento errado. Estão procurando transformação no lugar onde ela não mora. Aqui está o que ninguém te conta. A mudança real não é barulhenta. Não vem acompanhada de certezas. Não se anuncia com sinais claros. Ela chega no meio de um silêncio desconcertante, num espaço vazio que parece insignificante. E se você não souber reconhecê-la, ela passa. E você volta a fazer as mesmas coisas, a pensar os mesmos pensamentos, a sentir as mesmas emoções e se pergunta por que sua vida não muda. Mas ela já estava mudando. Você só não viu. Então fica comigo aqui porque vamos desvendar juntos, não apenas quando esse momento acontece, mas como reconhecê-lo, como sustentá-lo e principalmente como não deixá-lo escapar quando ele aparecer. E se você sente que esse tipo de conteúdo toca algo real dentro de você, se inscreva neste canal, porque aqui a gente não trabalha com fórmulas mágicas. A gente trabalha com a verdade nua sobre como a transformação realmente funciona. A premissa que muda tudo é esta: sua realidade não se transforma quando você adiciona algo novo. Ela se transforma quando você para de sustentar o antigo. Parece a mesma coisa, mas é radicalmente diferente. Adicionar o novo significa tentar ser melhor, pensar positivo, fazer afirmações, visualizar, meditar, repetir mantras. E tudo isso pode até gerar algum alívio temporário, mas não muda a estrutura profunda da sua existência. Porque enquanto você está tentando adicionar pensamentos novos, emoções novas, comportamentos novos, o sistema antigo continua rodando no fundo. É como tentar encher um balde furado. Você pode colocar água nova o dia inteiro, mas enquanto o buraco estiver lá, o balde nunca vai encher. O momento exato em que sua realidade muda não é quando você consegue pensar positivo por 5 minutos. É quando o pensamento negativo aparece e você simplesmente não entra nele. Quando a ansiedade bate à porta e você não abre. Quando o impulso de checar o celular, de buscar validação, de cair no padrão de sempre surge e você fica parado. Você não luta contra. Você não força uma mudança. Você só não alimenta o velho. E nesse não alimentar, nesse segundo de pausa consciente entre o estímulo e a reação, algo fundamental se rompe. A cadeia de repetição que mantinha sua realidade inalterada se quebra. E é aí, nesse espaço minúsculo, nesse vazio aparente, que o universo reorganiza as possibilidades. Mas a mente odeia esse vazio. Ela interpreta como perigo, como erro, como se algo estivesse faltando. E então, por puro reflexo de sobrevivência, você volta a preencher o espaço com o conhecido. E a mudança aborta antes mesmo de nascer. Para entender por que isso acontece, você precisa saber de uma verdade fundamental sobre como seu cérebro funciona. Existe um princípio na neurociência chamado de potenciação de longo prazo. Basicamente, toda vez que você pensa um pensamento, sente uma emoção ou executa um comportamento, você está fortalecendo as conexões neuronais associadas a essa ação. É como caminhar pela mesma trilha na floresta todos os dias. No começo, a trilha é difícil de enxergar, mas com o tempo, ela fica tão marcada que você consegue percorrê-la de olhos fechados. Seu cérebro funciona assim. Ele cria estradas automáticas. E quanto mais você usa uma estrada, mais ela se consolida. Então, se você passou anos reagindo com ansiedade, seu cérebro tem uma super rodovia de ansiedade.
Se você passou anos se sentindo incapaz, existe uma autopista neural de incapacidade. E essas estradas não desaparecem só porque você decidiu pensar diferente uma vez. O neurocientista Donald Hebb resumiu isso numa frase que virou lei: neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Ou seja, a repetição cria estrutura. E estrutura cria destino. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A mesma regra funciona ao contrário. Se você para de usar uma estrada neural, ela começa a enfraquecer, lentamente, mas inevitavelmente. E se você começa a abrir uma trilha nova, por menor que seja, ela começa a se formar. Pense nisso como um músico aprendendo um instrumento. No começo, tocar uma nota simples exige esforço consciente total, mas com prática, aquilo se torna automático. O cérebro literalmente reconstrói suas redes para tornar aquela ação natural. E é exatamente isso que está em jogo quando falamos sobre o momento exato em que sua realidade muda. Não é uma questão de querer muito, é uma questão de interromper o circuito antigo com consistência suficiente para que ele perca força. E, ao mesmo tempo, de sustentar um estado interno novo por tempo suficiente para que ele se torne sua nova base. Agora, aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Quando você interrompe um padrão automático, seu cérebro entra no que os neurocientistas chamam de estado de coerência reduzida. Isso significa que, por um breve momento, você não está mais operando no piloto automático, mas também não estabeleceu um novo padrão ainda. Você está no meio do rio, e esse meio do rio é desconfortável. Seu sistema nervoso não gosta de ambiguidade. Ele quer segurança, previsibilidade, controle. Então ele vai fazer de tudo para te puxar de volta ao padrão conhecido, mesmo que esse padrão seja miserável. Porque o conhecido, para o cérebro, é seguro. Então, quando você sente aquele vazio, aquela estranheza, aquela sensação de que algo está faltando, não é porque você está falhando, é porque você está exatamente onde precisa estar. Você está no espaço entre identidades. E é nesse espaço que o impossível se torna possível. Mas o que a maioria das pessoas faz quando chega nesse ponto? Elas sabotam o processo sem nem perceber. E fazem isso de 3 formas muito específicas. Primeira forma, elas tentam acelerar o resultado. Acordam de manhã já checando se algo mudou. Procuram sinais externos para validar que estão no caminho certo. Medem o progresso pela realidade visível, não pela transformação interna. E quando não veem nada acontecendo rapidamente, concluem que não está funcionando. Então abandonam o processo e voltam ao antigo padrão. Isso é o equivalente a plantar uma semente e desenterrá-la todo dia para ver se ela está crescendo. Você mata a planta antes que ela tenha chance de brotar. Estudos em neuroplasticidade mostram que o cérebro leva em média entre 21 e 66 dias para consolidar um novo hábito neural. Mas isso só acontece se você não interromper o processo no meio. Segunda forma de sabotagem. Elas fazem a prática certa com a energia errada. Meditam com ansiedade. Visualizam com desespero. Afirmam com dúvida. E o problema não é a técnica, é a frequência emocional por trás dela. Porque, como já sabemos da física quântica, não é o que você faz que cria sua realidade. É o estado interno de onde você faz. Se você está meditando para se livrar da ansiedade, você está meditando a partir da ansiedade. E a ansiedade é exatamente o sinal que você está enviando ao campo. Terceira forma. E essa é a mais sutil. Elas confundem movimento com progresso. Estão sempre buscando a próxima técnica, o próximo curso, a próxima informação. Mas nunca ficam tempo suficiente em lugar nenhum para que algo realmente se consolide. E aí, o que acontece? Muitos de nós já passamos por isso. Anos acumulando conhecimento, mas nenhuma transformação real. Porque transformação não vem de saber mais. Vem de ser diferente. E você só é diferente quando para de fazer e começa a desmanchar. E aqui está o que você precisa entender. Isso não acontece porque você está fazendo errado. Não é porque você não é disciplinado o suficiente. Não é porque falta força de vontade.
não é porque você é fraco ou incapaz. É porque ninguém nunca te ensinou que transformação real não é sobre adicionar esforço, é sobre remover resistência. Pensa bem, a vida inteira te ensinaram que tudo se conquista com luta, que se não está difícil, não está funcionando. Que você tem que suar, sofrer, se sacrificar para merecer algo melhor. E essa programação é exatamente o que te mantém preso. Porque luta vem de medo. E medo gera mais da mesma frequência que você está tentando sair. Então, o que você realmente precisa não é de mais técnicas, não é de mais informação, não é de mais motivação. O que você precisa é de permissão. Permissão para parar de forçar. Permissão para confiar no processo mesmo quando não vê resultado. Permissão para habitar o vazio sem entrar em pânico. E quando você se dá essa permissão, quando você realmente entende que o momento exato em que sua realidade muda não precisa ser performático, não precisa ser heróico, não precisa ser dramático, algo dentro de você relaxa. E nesse relaxamento, nessa rendição que não é desistência, mas sim confiança, o impossível começa a se tornar natural. Então, se esse reenquadramento faz sentido para você, se você sente que finalmente alguém está falando a verdade sobre como isso realmente funciona, deixa um like neste vídeo. Esse gesto simples não só ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem, mas também te ajuda a ancorar esse entendimento dentro de você. É uma forma de dizer: eu recebi isso, eu reconheço isso, eu escolho isso. Agora, eu quero que você pare por um momento e se pergunte com honestidade: quantas vezes você já esteve a um passo de mudar de verdade e voltou atrás porque a ausência de confirmação externa te assustou? Quantas vezes você interpretou o silêncio do universo como rejeição, quando na verdade era apenas o espaço necessário para a reorganização acontecer? Pensa naqueles momentos onde tudo parecia ter parado, onde não havia mais sinais, onde não havia mais sincronicidades, onde você se sentia completamente sozinho no processo. O que você fez? Você sustentou a nova frequência mesmo sem ver resultado? Ou você desistiu e voltou ao conforto do conhecido? E mais importante, será que aquilo que você chamou de desistência foi realmente uma rendição ao processo ou foi só medo disfarçado de realismo? Porque tem uma diferença enorme entre render-se ao fluxo e render-se ao medo. Uma te leva ao momento exato em que sua realidade muda. A outra te devolve ao ciclo de repetição. Então, olha para trás agora. Olha para os momentos onde você quase cruzou o portal e se pergunta: o que seria diferente hoje se você tivesse sustentado só mais um dia? Pessoas como nós, que estamos nessa jornada de transformação consciente, sabemos que essas perguntas não têm respostas rápidas, mas elas têm poder. Então vamos ao que é realmente prático, porque entender o conceito é importante, mas se você não traduz isso em ação cotidiana, continua sendo só teoria bonita. E teoria não muda a vida. Coerência repetida, sim. Primeira prática: crie pausas intencionais. Escolha 3 momentos ao longo do dia onde você simplesmente para tudo por 30 segundos. Não faz nada, não checa nada, só respira e observa. O objetivo não é meditar. O objetivo é criar o hábito de interromper o automatismo. Porque o momento exato em que sua realidade muda sempre acontece numa pausa, nunca no meio da correria. Então, você precisa treinar seu sistema nervoso a reconhecer esses espaços. Segunda prática: mapeie seus gatilhos emocionais. Pegue um caderno e durante uma semana anote toda vez que você sentir uma emoção forte. Não tente mudar nada, só observe e registre. O que aconteceu antes? Qual foi o pensamento que veio junto? Como seu corpo reagiu? Isso pode parecer simples, mas é revolucionário, porque você não pode mudar o que você não vê. E a maioria das pessoas vive em reação automática, sem nunca ter mapeado de onde vem a reação. Terceira prática: escolha uma emoção-alvo. Pode ser paz, pode ser confiança, pode ser gratidão. O que for autêntico para você.
E todos os dias, logo ao acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar na lista de tarefas, você vai passar 3 minutos habitando essa emoção. Não pense nela, sinta ela, respire com ela. Deixe ela tomar conta do seu peito. Isso não é visualização, é reprogramação emocional. Você está ensinando seu cérebro que existe outro estado base possível além do estresse. E com o tempo, esse estado deixa de ser uma prática e se torna sua frequência natural. Muitas pessoas que estão aplicando essas 3 práticas simples começaram a notar mudanças sutis, mas profundas. Não porque as práticas são mágicas, mas porque elas estão sendo feitas com compreensão. Elas sabem que não estão tentando forçar nada, estão apenas criando condições para que o momento exato em que sua realidade muda possa acontecer. Agora, se você sente que essas práticas fazem sentido, mas quer algo mais estruturado, algo que te guie dia após dia nesse processo de reprogramação interna, eu criei a Trilha da Manifestação exatamente para isso. Tudo o que falamos aqui é apenas o começo. Se você quer viver isso na prática, o próximo passo é a Trilha da Manifestação. É um caminho guiado que te leva do entendimento à transformação real, com ferramentas e exercícios que integram sua nova identidade ao cotidiano, para que você veja resultados concretos sem depender de teorias soltas. A trilha não é mais informação, é reprogramação aplicada. O link está na descrição. Agora tem algo importante que você precisa saber antes de seguir em frente. Você vai falhar. Vai ter dias onde tudo que aprendeu aqui vai parecer distante. Onde você vai reagir exatamente como reagia antes. Onde vai cair nos mesmos padrões, nos mesmos medos, nas mesmas histórias. E isso não significa que você perdeu o progresso. Não significa que voltou à estaca zero. Significa apenas que você é humano, que está em processo, que a jornada não é linear. O que diferencia quem transforma de quem desiste não é a ausência de recaídas, é a velocidade com que você volta ao centro depois de se desviar. Se antes você levava semanas para sair de um ciclo negativo e agora leva dias, isso é evolução. Se antes você nem percebia que estava no padrão e agora você reconhece enquanto está acontecendo, isso é despertar. Porque quem está nesse caminho, a comunidade que caminha com a gente, entende que perfeição não é o objetivo. Consistência é. E consistência não significa nunca errar. Significa sempre voltar. Voltar para o centro. Voltar para a respiração. Voltar para a escolha consciente. Quantas vezes for necessário. Sem drama, sem culpa, sem autossabotagem. E com o tempo, o retorno fica mais rápido. A recalibração fica mais natural. E o que antes era esforço consciente se torna resposta automática. E quando isso acontece, quando sua nova identidade se torna seu padrão neurológico dominante, não há mais volta. Você atravessou. E a realidade externa não tem escolha senão se reorganizar. Então, agora é o seu momento. Este é o instante onde você pode marcar uma mudança real. E eu quero te convidar a fazer algo que vai ancorar tudo que você ouviu aqui. Vai nos comentários e compartilha algo do seu coração. Pode ser quem você decide ser a partir de agora. Pode ser algo que aprendeu neste vídeo e que vai ser útil na sua jornada. Pode ser uma prática que você vai adotar a partir do que ouviu aqui. Ou pode ser uma experiência pessoal que conecta com o que foi apresentado. Não existe resposta certa. Existe apenas a sua verdade. E quando você escreve, quando você tira do interno e coloca em palavras, você não está só comentando. Você está se comprometendo, está dizendo para o universo, isso é real para mim. E esse ato tem um poder que você nem imagina. Porque aqui está a resposta para aquela pergunta que ficou no ar desde o início. Como reconhecer o momento exato em que sua realidade muda? Reconhecendo você mesmo, escolhendo diferente. Agora, neste exato segundo. Com esta ação simples, mas profunda. Esse é o momento. E ele está acontecendo enquanto você lê estas palavras. E enquanto você escreve, lembra disso.
Você não é mais aquela pessoa que está tentando mudar. Você é a pessoa que já está mudando. Não é quem espera o momento exato em que sua realidade muda. É quem está vivendo esse momento agora, enquanto algo dentro de você se reorganiza, enquanto sua frequência se eleva, mesmo que você não sinta isso de forma óbvia. Porque transformação verdadeira nunca grita, ela sussurra, ela acontece no silêncio. Ela se consolida na repetição invisível. E você, estando aqui, tendo chegado até este ponto, já mostrou que algo em você está pronto. Pronto para parar de repetir. Pronto para confiar. Pronto para atravessar. E isso é só o início. Cada vídeo que eu coloco neste canal é mais uma peça dessa jornada, mais uma camada dessa verdade, mais uma forma de te acompanhar enquanto você se torna quem sempre foi. Então, se essa visão conversa com a sua jornada, se você sente que pertence a esse espaço de transformação consciente, se inscreve no canal. Faz parte dessa comunidade de pessoas que estão despertando, porque isso não termina aqui. Cada novo conteúdo aprofunda mais, te leva mais longe, te sustenta quando o caminho fica difícil, e juntos nós continuamos expandindo.